de voto. Colho o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas vou fazer algumas considerações. Inicialmente, devo dizer que quando lidamos com esse tema, nós estamos lidando com um tema de grande sensibilidade, porque estamos a lidar com um tema que diz respeito à maior legitimação de que se cuida no sistema político eleitoral. Por isso, inclusive, nós não devemos dar ênfase a aspectos formais. Se surgem dúvidas, se as pessoas de alguma forma passam a duvidar do sistema, ainda que essas dúvidas sejam improcedentes, ainda que essas dúvidas sejam descabidas, nós instalamos um germe negativo que coloca em xeque o próprio processo. É disso que se cuida. E não é por acaso, presidente, que no próprio Congresso Nacional, em função inclusive de episódios, houve tentativas, por exemplo, de adotar o voto impresso. Mas não é só no Brasil. Não é só no Brasil que há dúvidas sobre isso. Quando nós discutimos no Supremo Tribunal Federal a ADIM aqui citada, eu lembrava de um acórdão da Corte Constitucional Alemã que declarou a inconstitucionalidade da urna eletrônica, a sua utilização, por não poder ela, a Corte Constitucional, assegurar ao cidadão que, de fato, aquilo era fiel. A Corte Constitucional optou por dizer que era inconstitucional. Nós, e eu pelo menos segui o voto da ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal, entendendo que o modo como se fizera o modelo de voto impresso levava à devassa do voto, a possibilidade de devassa do voto. Mas ter um sistema que permite o voto impresso, ainda que por amostragem, é mais uma medida de segurança. Isto não teria e daria ao tribunal todas as garantias e proceder ao exame e ao eventual reexame da matéria. Todas essas questões que são suscitadas e que passam a compor esse imaginário popular, elas podem ser completamente improcedentes, mas elas têm uma carga negativa que afeta a legitimação de todo o processo. E por isso nós devemos dar a devida atenção e não acharmos que o pedido de esclarecimento é uma ofensa às instituições ou um atentado à democracia. Nada disso. Nós devemos estar preparados para prestar essas informações, até porque nós estamos falando de algo elementar, da legitimação democrática. É disso que se cuida. Então é fundamental que nós redobremos as cautelas e estejamos sempre prontos para reforçar um modelo de organização e procedimento que dê maior transparência. E tornemos até compulsória os testes, para não gerar esse tipo de... em 2013 não foi feito o teste. Por que não tornar isto compulsório? De modo a evitar qualquer situação de suspeita. Nós mesmos devemos nos antecipar a isso. Quanto mais os pleitos
eleitorais forem renhidos, forem mais disputados, certamente maior será a desconfiança, a possibilidade de suspeita, se nós não operarmos com toda a transparência. Por isso que eu gostaria, desde logo, de deixar claro que um pedido encaminhado ao tribunal, no sentido de abrir esses elementos, contribui exatamente para a pacificação. E esse trabalho deve ser feito até de maneira didático-pedagógica, fora do período eleitoral até. Um trabalho que mostre a seriedade com que esta corte opera. Veja, Vossa Excelência fez referência a questões sensíveis da nossa história. O Brasil já fez uma revolução em nome da verdade eleitoral, a chamada Revolução de 30, que depois desanda. É nesse contexto que se cria a justiça eleitoral, para se ter a verdade do voto. E a partir daí, então, um enorme esforço que nos diferencia de outros países nesse tipo de matéria. Mas vai se dizer, mas essas suspeitas elas são indevidas. Muito provavelmente sim. Todos nós que lidamos, que já passamos pela justiça eleitoral e acompanhamos a saga da construção da urna eletrônica e temos orgulho desse modelo, aprendemos que se trata de um modelo de caixa registradora que, em princípio, não é suscetível a essa invasão de hackers, porque o sistema não está interligado, mas nós sabemos, e a toda hora também temos notícias, de manipulação nas contas bancárias, de grandes golpes dados a partir desse tipo de intervenção. E quando se trata de disputas renhidas, intensas, apaixonadas, como só ia acontecer, e aconteceu nessas eleições, o imaginário popular fica atiçado. Quantos de nós recebemos, certamente envolvidos com a justiça eleitoral, recebemos mensagens de pessoas preocupadas com a notícia de uma urna que foi, ou de papéis que foram encontrados em Goiânia, de uma urna que estava já cheia em determinado lugar, uma declaração de um mesário que já encontrou essa urna prenhe de votos. Em suma, tudo isto correndo. Aquilo que antes era fofoca, era buchicho, agora corre na internet com uma velocidade que nós não conseguimos acompanhar. Então, é preciso que nós até redobremos, aprendamos essa questão. Eu lhe falava, numa das nossas conversas, que até mesmo a questão do horário e do acompanhamento da apuração, nós precisamos fazer uma proposta de ajuste. Mas Vossa Excelência viu que isso vem de várias eleições. Sim, não nego, mas a questão do fuso horário e a impressão que gera na população de que só se abriu o processo quando um determinado candidato já estava à frente, gera esse tipo de suspeita. E vamos agora conter esse imaginário popular num contexto de uma disputa acirradíssima e que já se pronunciava acirrada antes mesmo do seu início. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja, e as palavras têm força, que diz
que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem, inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico. A despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou essa declaração de 26/10/2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação, porque gera esse tipo de suspeita. Gera esse imaginário. Portanto, nós estamos dando uma resposta exatamente para pacificar os espíritos, para evitar esse tipo de suspeita. Mas não é infundada, porque veja, são 2 frases da candidata à reeleição, dizendo que na eleição a gente faz o diabo. E veja, logo na Justiça Eleitoral, no âmbito da Justiça Eleitoral, que tem a missão de manter uma certa equidade. E as palavras do presidente, do ex-presidente e patrono da candidata. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Isto gera um enorme germe de desconfiança. E é por isso que as nossas cautelas têm que ser, de fato, redobradas. Sem dúvida nenhuma, eu não prestei atenção, mas eu lhe disse ao presidente, não tínhamos alternativa, está na legislação, inclusive o horário, o fuso horário está definido, mas não ver a apuração também contribuiu para essa insegurança. Mas isso é tudo um aprendizado. E como que se responde a isso? Com base na própria credibilidade da justiça eleitoral. A credibilidade acumulada. E permite dizer, não há nada a temer. Não há nenhuma ofensa em pedir esclarecimentos. Devemos estar abertos. O sistema tem que... E devemos, inclusive, produzir novas normas no nosso âmbito ou sugerir normas ao Congresso Nacional para aperfeiçoar o sistema, torná-lo mais transparente, passível de auditoria, sem maiores dificuldades. Porque não se pode fazer o diabo nas eleições. Porque não se pode fazer tudo para ganhar eleições. Isto é exatamente o contrário do que preconiza o conceito que permitiu a criação da Justiça Eleitoral. E quando a Justiça Eleitoral permite um vale-tudo, permite fazer tudo, fazer o diabo, ela precisa ser fechada.
ela não é mais digna de existir. Portanto, presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência com essas considerações. Como vota